animais, né, as bactérias e os vírus. Então, diferentes tipos de organização dessas bases nitrogenadas é que vai diferenciar cada ser. Né? Então, é aquilo que eu falei na sala de aula. A diferença entre nós e um pedaço de madeira, não é? Em questão dentro de um ambiente social, lógico que vai ter muita diferença a nossa capacidade de pensar, raciocinar e tudo mais. Mas em termos moleculares, em termos de estrutura molecular, né, esses arranjamentos dessa formação do DNA é que nos faz parecer bastante com os outros seres que habitam. Beleza? Então, em comparação com outros materiais, um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, então a composição química em si, que eu estou querendo retratar para vocês, é que que apenas, né, nos iguala e ao mesmo tempo nos difere dos outros ser vivos, né, e dos outros material. Outra matéria, na verdade, né? Beleza? Então, primeiramente aqui, né, a gente, né, falou sobre o gene, né? Então, nosso DNA, como ele é organizado, né? Então, a gente tem aqui a estrutura do DNA, microscópio, né? Que essa fita dupla hélice, ela vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, né? E acaba se tornando o cromossomo. Então, o que é um cromossomo, na verdade, né? Desculpa. O que é o cromossomo? Na verdade, é um conjunto de DNA enovelado, que a gente chama, né? Que é enrolado. A gente lembra um fio de telefone, que eles tendem a se enrolar microscopicamente para poder se organizar dentro da célula, então dentro do núcleo, na verdade. Então, se a gente pegar o cromossomo e esticar, a gente vai ter uma proporção muito grande, beleza? Então, continuando aqui, né? O que eles contêm? Nada mais é que o arranjamento dessas bases nitrogenadas, que elas vão estar ligadas por pontes de hidrogênio, né? Então, a gente tem aqui a adenina, timina, citosina, guanina, né? Então, essas bases nitrogenadas elas vão ser ligadas por essas pontes de hidrogênio, beleza? Então, a gente tem aí, né, a característica dos cromossomos. A gente tem aqui imagens microscópicas, ou de microscópio eletrônico, na verdade. Né? A gente tem aí, né, 46 pares de cromossomos, né, 23 pares de cromossomos, que gera 46 cromossomos. Né? E os últimos cromossomos é que vai determinar o nosso sexo. Né? Então, percebam que por essa imagem aqui, eles dão características de X e XY, né? A gente tem uma imagem retratada, né? A gente tem a imaginação de que eles retratam realmente essa formação de um X e de um Y, né? Vocês podem perceber aqui. Mas existem também diferentes tipos de cromossomos. Tem locos desses aqui que vão ter 3, vão ter 2, então vão ter vários tipos, né, de arranjamento desses 23 pares de cromossomos dentro do núcleo. Então, perceba aqui que tem uma imagem, né, da fita de DNA se dividindo, né, para formar outros tipos de fitas. Né? Então, quando a gente vai falar em gene, a gente tem que retratar também as partes do gene, né, propriamente dito, alguns conceitos básicos. Né? Primeiramente, é o locus gênico, né? É o lugar ocupado por um gene no cromossomo. Né? Então, nada mais é do que o local onde esse determinado gene vai ficar localizado. Né? Então, a parte da engenharia genética, né, ela é muito específica, que dependendo da característica, ela já vai direto no locus gênico, né, e consegue bloquear. Por exemplo, na parte da agricultura, né, eles fazem muito isso. Né, a Embrapa, principalmente, com o que ela faz? Por exemplo, uma planta ela tem uma determinada sensibilidade para uma determinada praga. Beleza? Já existe outra planta que ela contém um material genético que consegue quebrar, né, essa praga, consegue eliminar e ou então até mesmo afastar essa praga. O que eles fazem? Pega essa parte do locus gênico, introduz nessa planta, possível planta que a gente vai gerar, não é, com esse defensor, né, pega o defensor de uma planta, o gene defensor da planta, e acaba conectando em outra, que faz com que gere filhos com esse determinado gene embutido lá, que vai expressar a característica de defesa, né, dessa planta. Isso acontece nos alimentos transgênicos, né, grande parte deles. Então, dentro do cromossomo, a gente tem um locus gênico que vai ser ocupado por um gene que vai determinar a característica, beleza? Então, passando mais à frente, a gente tem genes alelos. O que são genes alelos? Eu já comentei sobre isso em aula, né? São formas alternativas de um gene que atuam sobre uma mesma característica e ocupam o mesmo lugar
no locus cromossômico, isto é, está localizados no mesmo lugar em cada um dos cromossomos homólogos. Beleza? Então, como assim? Não é? O que são cromossomos homólogos? São genes alérgicos que determinam a característica do organismo. Por exemplo, né? Passando mais um pouco aqui à frente, a gente tem, na nossa formação, a gente tem aqui o nosso espermatozoide,